Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud. Eu sou o Ricardo Vicente, psicanalista clínico, e hoje aqui eu tenho o prazer de apresentar a vocês dois convidados para falar de um assunto assim que o mundo, ou vamos falar no ambiente Brasil, né, que a gente está mais próximo aqui, há muito se discute, há muito tem curiosidade de saber, e como aqui é um canal muito aberto, muito democrático, a gente traz pessoas aqui para falar de tudo, né? Nós vamos falar hoje de maçonaria, é isso mesmo, maçonaria, né? E para me ajudar, para nos ajudar hoje a falar um pouco disso, os mitos, as verdades, né, o que foi ensinado para o povo, para a população de uma certa forma, o que isso tem a ver exatamente com a psicanálise, com o comportamento humano. E para isso eu convidei hoje Vinícius Fontana e Ricardo Saul, na verdade, é um xará meu, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? E eu gostaria de começar, não é nem uma pergunta, apresente-se e de cara, acho que todas as pessoas vão querer saber. Maçonaria. Vamos falar um pouquinho de maçonaria. Vamos lá. Eu sou o Ricardo Saul, né? Tenho 47 anos, 13 de maçonaria, né? Indo para 14 anos. Certo. Mestre maçom da Augusta e respeitável loja simbólica 1º de janeiro, número 113, Glesp, né? E empresário, marido. Recém-pai, né? Fiquei sabendo, né? Recém-pai, também pai delícia, do né? garotão já de 13 anos também, né? Que também já está envolvido em algumas coisas da maçonaria paramaçônica, né? Depois a gente pode até contar uma coisinha. E é isso aí. A gente está aqui para esclarecer algumas coisas, aqueles mal entendidos aí. Exatamente, é isso daí. Ninguém entende os porquês da coisa, né? Exatamente. Então, para tirar alguma dúvida aí, no que puder. Exatamente, Saul, porque um dos objetivos do canal é trazer informação de qualidade. Coisas que as pessoas buscam, né? O canal não é o entretenimento, ou tem uma temática que é da parte psicológica, da parte de psicanálise, porém, tudo isso envolve comportamento, né? Então, falou-se em comportamento, nós tivemos aqui pessoas trazendo coisas assim, sensacionais que a gente não sabia, né? Então, para que as pessoas não saiam falando coisas que não sabem, um dos objetivos é esse, e obrigado pela presença, viu? Legal. Vinícius. Eu sou Vinícius Fontana, também sou mestre maçom da Augusta e respeitável loja simbólica 1º de janeiro, número 113. Tenho aí 11 para 12 anos já de maçonaria. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas e principalmente tirar os mitos que as pessoas pensam. Perfeitamente. Antes da gente entrar nessa parte, como que entrou a maçonaria na vida de vocês? Porque eu fiquei um pouco confuso de algo. Eu sempre ouvi falar, já entrando um pouquinho lá na seara dos mitos, que você precisa ser convidado. Quando eu me deparei com um site para se inscrever, para você passar por um processo seletivo. Então, para vocês, como foi ser inserido nisso na ordem, e depois como está hoje isso, se realmente você se inscreve? Conta um pouquinho para a gente. Olha, posso começar? Pode. Eu fui convidado, tenho um padrinho, você tem que ser apadrinhado. Certo. Tá? Então eu tenho um padrinho, o Marcelo Veronese, meu padrinho, e também meu cunhado, né? Me fez o convite lá atrás, né? E há 13 anos atrás, e eu aceitei, e aí iniciou minha carreira maçônica. Você entra lá e começa a aprender do zero. Você entra lá sem saber o que está acontecendo, né? Quanto as pessoas que recebem e-mails, entrem para maçonaria, esse tipo de coisa, cai fora, é fria, é golpe, é estelionato. Perfeito, perfeito, pessoal. Então tá muito bem esclarecido aqui, porque eu vi o site, inscreva-se, venha fazer parte, você será avaliado. Não sei, eu achei muito estranho. Cai fora, é golpe. Perfeito. Maçonaria é só por convite. Ok, maçonaria é só por convite. Só por convite. Perfeitamente. A gente entrando no mito, né? Eu ouvi uma palestra do Divaldo Pereira Franco, né? Não sei se vocês sabem, é o maior expoente espírita hoje do país, e vários livros publicados, inclusive fora do país. Tem um trabalho de
caridade em Salvador, absurdo, né, o que o Divaldo faz, e independentemente de religião, tanto é que no filme dele tem depoimentos de evangélicos, católicos, umbandistas, qualquer tipo de matriz religiosa que respeita muito o Divaldo. E o Divaldo falou, quando ele era funcionário público em Salvador, que quando descobriram que ele era médium, as pessoas olhavam para ele e falaram: você é médium? Como se tivesse uma entidade fantasmagórica, que ele fosse uma entidade fantasmagórica. Trazendo para o mundo do maçom, eu acredito que você é maçom, cadê o bode? Cadê o pacto? É isso. Conta um pouco de algumas situações que vocês já tiveram que fazer. Falar, gente, eu não como criancinhas no café da manhã, não, né? Vai lá. Eu não tive nenhuma experiência dessa, de a pessoa... Normalmente, quando a pessoa descobre que eu sou maçom, ela fica curiosa para saber como que funciona, como que entra, o que tem, né? Eu não tive experiência das pessoas de ter preconceito. A maioria ficaram curiosas para saber como é que entra, essas coisas. A maioria é curiosidade, né? A não ser tipo aqueles fanáticos, assim, mas com esses aí eu não cheguei. Fanático tem em todo lugar para qualquer coisa. Me deparar com isso aí. A maioria é curiosidade. Sempre curiosidade. Mais ou menos quando as pessoas... Você é psicanalista? Você cuida de louco? Né? Mais ou menos, né? Algumas coisas assim, a gente... Falta de informação, isso, exatamente. Né? E você, Saul, alguma coisa pitoresca assim? Olha, não, nada terrível, não. É sempre curioso. Quando o cara descobre que você... O cara tenta perguntar alguma coisa, saber como que é, e você, dentro daquilo que você pode, responde o que acontece, como funciona. Mas nunca peguei um caso assim... extremista, algum fanático, alguma coisa do tipo, apesar que a gente sabe que existe, né? Claro. A gente sabe que existe os caras que descem a lenha na maçonaria, não sabem por que estão descendo a lenha, falam um monte de porcaria. Alguns que participaram e saíram por algum motivo, pode estar nesse enquadrado aí, acho que não, né? Eu acredito não, porque aí se ele entrou, ele sabe como que é, não é nada daquilo que os fanáticos pregam. Tá. Né? Então, lá dentro, eu acho que aquilo não tem nada a ver. Perfeito. Inclusive, se um fanático desse estivesse lá dentro, ele ia adorar. Ele ia falar, nossa, que legal! Fala, nossa, é tão simples assim. É tão simples, né? É complicado e simples ao mesmo tempo. Essa tríade, né? Filosofia, ciência e... não chega a ser religião, né? Porque a maçonaria, ela traz o grande arquiteto que pode ser chamado de Shiva, pode ser chamado de Buda, pode ser chamado de Deus. O que for. Então existe, né, algo, um dogma, né, algo ali que se segue, né, ou que se tenha como referência. E aí as pessoas, né, eu acredito, né, que desde os Illuminati, tudo que a igreja em alguns momentos tentou desvincular a ciência de Deus, houve muita guerra, houve genocídios, houve uma série de coisas que a gente sabe. Porque ela queria manter as pessoas naquela coisa que só uma verdade não expandia os seus pensamentos. E aí você vem com a maçonaria, por exemplo, e fala de desenvolvimento, de ciência, de racionalidade. Opa, isso é do demônio. E aí colocaram essa pecha, essa coisa de que a maçonaria está ligada diretamente a cultos demoníacos. Como que é isso para vocês? Assim, imagina o perigo que é um monte de gente junto pensando por si próprio. Perfeito. Imagina uma coisa dessa. Que absurdo, né? Ainda mais na Idade Média. Sim. Se hoje é assim, entendeu? É um monte de pessoas ali que estão ali. Se você tem várias pessoas de várias religiões, tem espírita, tem o kardecista, tem o espírita umbandista, você tem o católico, você tem o judeu, você tem o muçulmano, você tem todo mundo lá dentro. E todo mundo se dando bem, conversando, trocando informações. Que é o que o mundo deveria ser, né? Deveria ser. A maçonaria é um grande parlamento. Okay. Quando você tem um grande parlamento, você gera ideias, propostas, filosofias. Isso é um baita perigo para quem quer controlar a sua forma de pensar. Olha, você só vai pensar assim. Isso não passa. E lá passa em muito.
Porque lá um aprende com o outro. Eu não preciso concordar com ele não precisa concordar comigo, mas nós nos respeitamos. Eu vou ouvir as ideias dele, ele vai ouvir as minhas e nós tiramos nossas próprias Uma conclusões. loja maçônica é um grande parlamento. Sim. É isso que ela é. Né? Então, para essa turma É impensável. provocativo até, né? As pessoas vão se sentir ameaçadas da sua posição, né? Agora você falou uma coisa importante, né? Do tempo, né? E então a gente vê que é algo secular, é milenar, a maçonaria. E o mundo, né? No meu caso, desde Freud, né? No século XIX, a mudança de comportamento das pessoas, a vida, mudou absurdamente. Ok. Então a gente precisa acompanhar essas tendências, essas mudanças. Dentro do processo terapêutico, você não pode usar as mesmas técnicas ou as mesmas ferramentas que eram usadas no século XIX. Ponto. E, no caso, nesse parlamento, nessa filosofia, a mudança que o mundo também passou. Como é que a maçonaria entende isso e ainda vai entender? Porque você está falando, seu filho é o próximo, né, da sucessão, e assim a juventude vem chegando. Como que estão encarando isso? Olha, a maçonaria, ela faz uma evolução muito gradativa, né? Sim. Ela não dá saltos. Ela não dá saltos. Interessante. Hoje, a maçonaria de hoje é muito diferente da maçonaria de 100 anos atrás. Vide que pra você... Hoje, o cara era maçom há 100 anos atrás, a mulher nem sabia que o cara era maçom, cara. A mulher nem sabia, o cara morreu, chegou um monte de cara lá de terno preto no velório do cara. Pô, o que é? Ele não falou que tava pescando? Nada, o cara tava vindo pra loja. Por conta desse preconceito. Por conta do preconceito. Teve uma época que a maçonaria foi proibida no Brasil, então as lojas se reuniam escondido. Olha, né? Só. Então tem tudo isso. Você tem referência de qual foi esse período, mais ou menos? Foi logo depois do Dom Pedro I, né? Ele chegou, foi mas ele que fechou. Ele que fechou a maçonaria. Ele chegou a ser iniciado, exaltado, virou mestre. Ele foi pro Grau 33, ele foi colocado como grão-mestre. E ele foi e fechou. Fechou a maçonaria. Porque tava uma baita de uma briga entre maçons, igreja, coroa portuguesa. Imagina. Ele falou, para tudo. Ele vai esfriar o negócio e depois voltar. Foi uma medida que ele teve que fazer pra controlar, né? Ele falou, essa turma vai se matar aqui. Engraçado, né? Para aí. O Brasil, uma efervescência desde sempre. Sempre foi. Gente do céu. O pessoal fala que o Brasil é um país pacífico. Não é. Não é pacífico. Se você for ver o tanto de guerra, de revolta que saiu aqui nos últimos anos. Muito. É que eu acho que o contraponto é que, assim, o povo se distrai muito fácil. Sim. Vocês entendem? Então você pode estar um caldeirão político como estava há 2, 3 meses atrás, mas nós estávamos na Copa do Mundo. Exato. Então, esse contraponto ajuda a manter uma certa... o equilíbrio. A pressão mais para baixo. A pressão, né? Dá aquela arrefecida e aí vai. Aí agora, semana que vem, o que a gente tem? Carnaval. Né? O mundo tá caindo. Carnaval, cara. Carnaval. Então, acho que como você citou o Brasil, né? Esse efeito, ele faz muito bem. Né? O Brasil faz muito bem isso, né? Conseguir sair dessas efervescências, né? Mas agora a parte do que você fala de comportamento, que as pessoas mudaram, tudo, você falou que não tem saltos, né? Cunho político. A maçonaria ela tem uma hierarquia muito forte, né? Porque a gente percebe que lá dentro, né, vocês têm algo hierárquico que hierarquia, ela traz o senso de organização. Muito. Perfeito. Muito forte. Né? E ela já, em algum momento, começou a ter um viés político, porque a gente sabe que alguns políticos são da maçonaria. Políticos até famosos. Né? Como que é essa mistura aí? Porque eu acredito que alguns políticos, em algum momento, a não ser que... Aí é uma curiosidade, que a maçonaria realmente bote um freio assim, você não vai usar a maçonaria para você conseguir... apoio político dos seus objetivos. Como que funciona isso? Olha, a despeito do que o pessoal pensa, que existem as conspirações maçônicas e políticas pelo mundo, situações que aconteceram no mundo e que foi o estupim por maçons, nunca foi por uma ordem central da maçonaria ou uma potência, porque a maçonaria é dividida em potências. São várias potências maçônicas espalhadas pelo mundo. E ela sempre se mantém, e pelo menos um pouco distante da situação política. Por mais incrível que pareça.
nós nos mantemos mais arraigados à nossa filosofia, ao nosso aprendizado, às nossas iniciações. O que você vê é irmãos, movimento de irmãos, de maçons, às vezes uma loja, 2 ou 3 lojas, que realmente fazem um movimento, iniciam um movimento, porque tem um entendimento político assim assado, apesar de não ser recomendado pelas potências. E é apartidário? Ela É partidária. É partidária. O que importa é o movimento, não importa se... E às vezes o movimento não é nem por uma questão política, ela acaba indo para a política, porque a maçonaria ela defende liberdade, igualdade e fraternidade. Você tem um governo E às vezes você totalitário, tem um governo totalitário. Não tem como. E foi automaticamente os irmãos foi vão pipocar. o que aconteceu no Brasil, no mundo, Estados Unidos, que no Brasil você tem a Confidência Mineira, né, que tinha irmãos que começaram a fazer um movimento que estava com a suspeita que ia vir a derrama, né, que ia pegar o ouro de tudo. Então, eles queriam fazer a revolução. Depois, a própria independência do Brasil também tinha, que Portugal estava muito autoritário. Sim. Então, mas não pro lado político, é que acaba virando para política. Mas não esqueça que do outro lado mas você o principal tinha era a liberdade. Não esqueça do outro lado você tinha irmãos. Do outro lado também. Só que procurou. A visão deles era procurou. Você tinha os dois. Porque... Estados Unidos contra a Inglaterra ali, a independência deles. Então você tinha os maçons americanos fervilhando ali as suas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, tanto quanto na França houve a Revolução Francesa, e isso influenciou diretamente também uma outra, né? Mas do outro lado, você tem maçons ingleses. Sim. Procurou britânica. Eu vou pedir licença, público, né? O nosso público. Vocês têm noção do que foi falado aqui? Revolução Francesa, Guerra Civil Americana, inclusive, eu acredito, a briga norte e sul, independência do Brasil, coroa... Então, a maçonaria, ela é muito mais ampla do que as pessoas poderiam imaginar, que é um pessoal que se reúne para falar de demônio. Então, nós estamos aqui hoje, para o nosso público, independentemente de quantas pessoas vão ver isso, a gente está desmontando um conceito que não existe. Né? Eu acho que isso é muito bacana da parte de vocês poderem trazer esse esclarecimento para as pessoas, que é muito mais do que um símbolo do mal, como quiseram colocar na nossa vida. Eu queria perguntar uma outra coisa que eu já li a respeito, a filantropia. Filantropia. Nós sabemos que algumas religiões ou alguns Rotaries, várias... O mundo, né, o equilíbrio do mundo, da desigualdade que tem no mundo, sempre tem algumas células que suportam as pessoas mais desamparadas. E a maçonaria, acredito que seja uma. Fala um pouquinho da filantropia maçônica, se é assim que eu posso chamar. Assim. Olha, todas as potências maçônicas são preocupadas com filantropia. Não só as potências, mas cada uma de suas lojas. Vamos falar de uma loja maçônica, vamos pegar 1º de janeiro. Ela ajuda em questões, ela ajuda com os irmãos, ajudam na bolsa de solidariedade, tem o tronco de solidariedade, onde ajuda não só irmãos em dificuldade, mas instituições que pedem algum pedido de ajuda. Nós ajudamos. Independentemente se sejam maçônicos ou não. Independente se é maçônica, não tem nada a ver. Dependência maçônicos ou não. O que menos precisa, se você for ver, é irmãos. A maioria das ajudas são para instituições. Né? E não precisa ser necessariamente com dinheiro. Você tem o Schneider. O Schneider. Você pode, por exemplo, vai ter uma feijoada no orfanato. Você pode ir lá, você não tem dinheiro para ajudar, mas você pode ir lá ajudar a fazer a feijoada, servir. Você tem o Schneider, aquele pessoal com aquele barretezinho, já viu? Com o chapéuzinho. Sim. Então, esses são de hospitais, eles constroem hospitais para as crianças. Pelo mundo. É uma das maiores instituições filantrópicas só o ano passado tem que ser maçom para estar lá. Em cirurgia, se colocar assim, cirurgia para crianças, foi o equivalente a 1,2 bilhões de dólares. 1,2 bilhões de dólares. Só o ano passado. É uma filantropia. A maçonaria, hoje, é a maior instituição filantrópica do mundo. Nossa.
Se juntar tudo, pra você ver, só o Schneiders foi 1,2 bilhões de dólares. Agora eu vou fazer um xiste que na linguagem psicanálise é uma piada de que demônio bonzinho, né? Uhum. Exato. Né? Então, né? A gente tá aqui pra derrubar realmente. Exato, mas era isso, pessoal. Né, esse estigma, essas coisas. Cara, é um número extraordinário. Eu não tinha noção. É muito grande. 1,2 bilhões. Aí uma pergunta, né? Pra mim, tá claro. Mas eu acho que vale a pena o pessoal... isso não se vê na grande mídia, né? Isso não há propaganda, não há aquela coisa... Olha o que a gente fez e tal. Por quê? A maçonaria tem um negócio que se você faz uma ajuda e você quer mostrar, então é vaidade sua. Você tá fazendo pra aparecer. É igual o político faz. Dar dinheiro e tirar selfie. Exatamente. Então, é feito por baixo dos panos, acabou. Ajudou. E às vezes nem quem recebeu a ajuda sabe quem te ajudou. Na maior parte das vezes não sabe de onde vem a ajuda. Puxa vida, que... Às vezes é o cara que tá descendo a lenha. Sim, exato, é o cara, é verdade. Exato. Mas é o cara que desceu a lenha. Que faz todo sentido, né? Agora, pra gente entrar um pouco no campo comportamental. Você tem 13 anos, você tem 11, né, que frequência. O que mudou na vida de vocês? Eu vou explicar a minha pergunta. Eu vou explicar a minha pergunta porque eu sou terapeuta já há 7 para 8 anos. Só que eu fiquei 2 anos fazendo o curso, depois eu fiz o meu processo de análise, meu estágio, até eu poder... Cara, então já são 10 anos que eu estou desde 2013, né, na área da psicanálise. E a minha transformação, né, assim, as coisas na minha vida, né, como pessoa, eu tenho isso como causa, né, olha, eu melhorei por conta disso. O meu próprio curso eu encaro como uma sessão de terapia. Eu já falava isso para as pessoas da instituição que eu trabalho. Eu já falava, olha, para mim é um processo. Todas as quintas-feiras eu dava aula na época em curso técnico e eu tava moído de cansado na quinta-feira, que eu dava aula de segunda, terça, quarta, sexta e sábado. A quinta eu não pegava aula porque eu tinha o meu curso. Mas eu já tinha dado aula no sábado, folguei domingo, aí eu tava segunda, terça, quarta, quinta eu tinha aula de novo. Então, fisicamente e o estresse, tinha dia que eu não sabia se eu queria entrar ou não na aula. Cara, eu entrava na aula, sabe? É uma transformação. Então, como a gente tá falando de comportamento, como que foi isso para vocês? Se isso tem o mesmo efeito? Tem. Eu falo, com a maçonaria, por causa da nossa filosofia, eu sou uma pessoa melhor. Certo. Sem a maçonaria. Eu poderia deixar de ir na oficina hoje? Poderia, não tem o menor problema. Não tem aquele estigma, o cara entrou, não pode sair. Não, pode, tem até quando você tem um formulário para ir embora, é porque pode, tá? Então, sim, claro. Sem o menor Senão problema. Não faria sentido liberdade, fraternidade. Sim, exatamente. Lógico. Só que aquela filosofia que nós temos, a disciplina que nós temos, a ritualística que nós desenvolvemos, isso nos traz uma retidão, nos traz uma maneira diferente de encarar o mundo, as diferenças, as pessoas. Então isso acaba elevando a gente, trazendo, não é que somos melhores que ninguém, não tem nada disso, é pessoal. E cada maçom coloca isso dentro do seu peito de uma forma diferente do outro. A maçonaria é uma construção pessoal. É uma construção pessoal. Totalmente muito pessoal. bacana. Assim como a análise, né? Sim. Se a gente é algo para você não faz análise. Você fez análise de duas pessoas, nunca uma análise foi igual a outra. Não, é sempre uma expectativa nova. Nunca um maçom vai se imbuir da mesma forma que o outro. Ele vai entender de uma forma, eu vou entender de outra. Eu vou colocar no meu dia a dia e na minha vida de uma forma, ele vai colocar de outra. E nenhum dos dois está errado. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu li também que agora está tendo um movimento, aí vocês, até é importante essa confirmação, que até então não era permitido mulheres. E agora está tendo um movimento pró-mulher. Tem algum sentido isso ou também é fake news? É fake news. Tá. Maçonaria, acontece o seguinte,
Para uma loja maçônica existir, ela tem que estar numa potência. Essa potência, que no caso é a Glesp, como você tem o Grande Oriente do Brasil, você tem o Paulistinha, você tem esse, aqueles, tem um monte de grandes lojas pelo Brasil, onde elas têm tratado de amizade entre si, e todas têm que ter o seu tratado de amizade com alguma que tenha a carta da Grande Loja da Inglaterra. E todos têm que seguir uma coisa básica para a maçonaria ser regular, que são os landmarks. Os landmarks são um conjunto de leis básicas que, se quebradas, te colocam na irregularidade. Ou seria uma loja espúria. São pilares, né? Pilares. E um dos pilares é que pessoas do sexo feminino, mulheres, não podem adentrar as fileiras maçônicas. Então, se tem mulher lá dentro de uma loja maçônica, ela é espúria automaticamente. Ok. Existe o porquê, não é porque é clube do bolinha, existe um porquê. Isso que é importante. Esotérico para a coisa. Falam milhões de coisas, mas existe um porquê esotérico para a coisa. Porque não esqueça que a maçonaria é uma ordem iniciática. Existe um porquê. Então, não é porque. Então, mas as mulheres têm um espaço gigantesco na maçonaria. Existe a paramaçônica, tem a Estrela do Oriente. Que tanto são só que quando mulheres. você é convidado. Então foi isso que eu vi. Exato. Se você é casado e a sua mulher não concordar, você não entra. Ok. Hoje, sem as mulheres, não existia Não existe maçonaria. Ponto. Ela precisa consentir. Senão o cara não entra. Senão não entra. Não entra, acabou. Ou seja, ela tem uma importância. Tá vendo? Mulher manda, não tem jeito. Mulher manda. Manda. Perfeitamente. E tem esse porquê que ela não pode entrar, porque é de caráter iniciático. Somos uma ordem iniciática. Ok? É, mais ou menos como os templários, vai. Exatamente. Não tinha cavaleiras templárias. Exatamente. Mas mais que isso, tem um porquê iniciático. Perfeitamente. Eu já entendi. E perfeitamente. posso até dizer o porquê, se caso você tiver Não, curiosidade. fica à vontade. Não. Fica à vontade. Por que só homens na maçonaria? Então, que fique claro. A maçonaria é uma ordem solar. A nossa ritualística, ela ativa energias de cunho masculino. Solar. Lá dentro você tem o equilíbrio, porque nós temos a coluna da beleza. Coluna da força, coluna da beleza, e a coluna da beleza traz o equilíbrio para dentro da loja, que é justamente uma coluna de energia feminina. Ok? Ok? Sim. Então, sendo solar, as mulheres não podem adentrar. Existem ordens que podem. Rosa Cruz. É uma ordem de energia mista. Não considerada espúria? Não é nem maçonaria. Ah, não é da ordem Rosa Cruz. Desculpa, a ordem Rosa Cruz. Eu achei ordem. que fosse um título. A ordem tá certo, existe perfeito. título lá dentro, mas não. Ordem Rosa Cruz. Ok. É uma energia mista, solar e lunar. E parceira da maçonaria, de certa forma? Muitos maçons são Rosa Cruzes. Ah, tá. Muitos Ok. Rosa Cruzes São maçons. Entendi. Existe os templos são iguais. São Existem iguais. lojas Rosa Cruz dentro lá do Palácio Maçônico Francisco Rorato. Que aluga o templo e vai Usa o mesmo desenvolver os templo. trabalhos deles. Entendi. Os templos são iguais. Puxa vida. E como você tem ordens, não é uma ordem constituída, mas você, por exemplo, vai pegar o pessoal que é da Wicca. Wicca é bruxa, né? É. A tradução livre, né? Wicca é bruxa. Mas é só mulheres. Perfeitamente. Não, tem homens que praticam também? Wicca. Tem. Mas é lunar. Mas lá não tem uma regra constituída. Tá. Então, não tem alguém que impeça um homem. Se um coven pede para um homem, não tem problema de homens ser iniciados nele, então não tem problema. Não tem uma regra básica como nós temos nos landmarks. É outra coisa, é o Wicca. Não é uma ordem como a nossa, mas para simplificar, ordem solar, ordens mistas e ordens lunares. Perfeitamente. Muito esclarecedor, Saul. Muito bom. É importante as pessoas saberem, ainda mais hoje, que os movimentos feministas... mulher. Gente, tem todo um sentido, né? Nós estamos falando aqui, né? As pessoas, estamos ouvindo pessoas que têm grande experiência e não estariam se expondo aqui a ponto de falar algo que não é real, né? Então, sensacional. Falando em energia, símbolo, minhas amigas junguianas agora vão ao delírio. Vocês conhecem Jung? Já ouviram falar? Sim, mas você acha que o Fontana é muito mais proficiente. Jung é um psicanalista pós-freudiano, né? Ele, na verdade, ele
teve o primeiro encontro de Jung e Freud, durou 13 horas, né? Haja charuto e cachimbo. E Freud entendia que Jung seria o seu sucessor natural. Só que Jung, ele se enveredou para psicologia analítica e o simbolismo, ele tem até um livro, né, sobre os símbolos, nossos símbolos, é carregadíssimo de símbolos a psicanálise de Jung. E eu vejo que a maçonaria, ela é carregada de símbolos. Inclusive, há notícias de que os dois teriam sido maçons, só que, na verdade, Jung participou, o vô do Jung foi grande mestre, tá? Isso é fato, está na biografia. Já Jung foi meio, né, mas o símbolo, e até falam, né, nesse texto, que essa influência dele da simbologia vem do avô, né, da família de maçons. Então a psicanálise, eu falo que se alguém tinha dúvida, né, o quanto que tá ligado, né, alguns psicanalistas ou expoentes da psicologia, o quanto tá ligado com isso, né? E esses símbolos, o que eu sei que tem muitos, como que é trabalhado esses rituais que vocês falaram aí? É uma forma, porque o símbolo sempre esteve ligado ao homem. Sim. O homem e os seus símbolos, o nome do livro, se eu não me engano, é esse do Jung. Ok. O símbolo é algo muito forte, na maçonaria também. Bom, É os isso? 3 primeiros graus da maçonaria são chamados de lojas simbólicas. Bom, Pronto. então daí podemos ir Loja embora, né? simbólica. Já Tá acabou, respondido, podemos ir embora. Tá respondido. Tudo que é passado nas nossas instruções são utilizados símbolos. Os nossos símbolos, principalmente nos 3 primeiros graus, são utilizados as ferramentas de trabalho. Maço, cisel, esquadro, compasso, corda, nível, prumo. A construção do arquiteto. A construção, arquitetos. Porque vem da nossa herança, Sim. dos construtores de templo. Tá. Né? Isso lembrando também. Maçom é depende pedreiro. Maçom quer ser pedreiro. Depende do rito também, Depende né? do rito Depende do também. rito, muda o símbolo. Muda os símbolos, muda a visão. Nós somos do rito escocês. Né? Então, cada um deles vai ter uma simbologia que você, não ele, não eu, cada um de nós vai pegar esse símbolo e vai trazer para a nossa existência. Como que eu vou me comportar lá fora? Como que eu vou utilizar? Como que eu vou utilizar o maço, que é o símbolo, né? É um símbolo de força, né? Aquela coisa mais bruta. Como que eu vou utilizar isso? Essa força no meu dia a dia, no meu caráter, na minha maneira de ser, no meu comportamento lá fora. Qual que é a justa medida de eu usar essa força? O prumo vem do equilíbrio. Tem o prumo, a régua. Isso que a gente fala, saiu do prumo, né? Saiu do prumo. Exatamente. É uma coisa que a gente fala, pô, você tá... Então Perfeito. isso tudo está lá dentro. Perfeitamente. Tudo que a gente passa é por símbolos. Porque um símbolo, ele tem várias interpretações. Exato. Isso aqui é um microfone. Tá bom, é um microfone. Para mim pode ser um símbolo da comunicação. Sim. Para o outro pode ser tem um outro ponto de vista. Mas para mim... Da pregação. Da pregação. Para mim é da comunicação. Eu vejo o microfone e eu penso em comunicação. Você pode pensar outra coisa. Serve para pregar, serve para... Sim. O outro é engenharia eletrônica. E um símbolo serve para tudo. Para o bem ou para o mal. Eu posso vir aqui falar um monte de besteira. Eu posso vir aqui falar um monte de coisa legal. Perfeitamente. E no caso, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, qual empresa não tem um símbolo? Exato. Porque ali ela traz o conceito da empresa, você vê aquele símbolo, você já lembra do conceito. É isso aí. Clube de futebol, clubes, seja ele qual for. A própria psicanálise tem seu símbolo. Até a sua assinatura. Até a assinatura tem, né? Por falar em assinatura. O tal dos 3 pontinhos. Olha, esse cara é da maçonaria. Cuidado com ele, porque ele dá os 3 pontinhos. Isso ainda é fato, continua. E normal. Sim, mas você não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado. Entendi. Tem gente que adota que seriam esses 3, No meu caso, os 3 conceitos. Eu também, mas não é obrigado. Fraternidade. É isso.
Mas você pode também esculachar quem fala, né? Quando o cara tá muito curioso, fala, sabe o que é? É que o cara é 3 vezes mais legal que você. Boa, legal. que é só pra descontrair. Sim. O cara fica te olhando aí, você explica. O cara, não, chefe, vem cá, te explica. Daquilo que a gente falou lá no começo, né? Como assim maçom, né? Entendi. Porque a gente acaba levando de um jeito leve. Claro. Por mais que a pessoa tá tensa do outro lado pra perguntar, a gente tenta levar sempre de um jeito igual as pessoas leve, falam, né? Psicanalista trata de louco. Não, esses são os psiquiatras. A gente é um estágio antes. A gente vai lá, a gente tenta salvar antes, tenta salvar. Mas se não der, não. A gente não dá remédio, a gente não põe camisa de força. Não tem camisa de força aqui comigo, Aquele né? preconceito. É o preconceito. É o preconceito. Exatamente, né? E no caso, quando eu falei de Jung, né? Porque tanto Jung quanto Freud, essas pessoas trouxeram conceitos, né, de tratamento humano revolucionários. Né? Eu, né, sou suspeito para falar, mas a psicanálise ela revolucionou o tratamento psíquico, né, o conceito de terapia com Freud, né? Tudo bem, né, pessoal? A vida é Freud, entendeu, né? Entendeu, né? Qual é o tamanho da minha admiração? Obviamente que ele também tem registros de que ele criou uma sociedade, só que era exclusivamente de judeus. Tá. Né? Tem um nome lá em hebraico que eu não consegui decorar, mas é um nome... E ela foi muito próximo da maçonaria, conforme eu já citei. Grandes personalidades hoje do mundo, líderes mundiais, que se dizem maçons, porém estão envolvidos em, sei lá, corrupção, guerras, genocídios, qualquer coisa assim. Faz sentido? Ocorre isso? Ou ele tá traindo os conceitos da maçonaria porque ele usou dela para talvez se lançar algo e não segue aquilo. Como, por exemplo, alguém que se diz religioso de alguma forma e são verdadeiros monstros por trás daquela capa religiosa que utiliza. Acontece? Na maçonaria? Acontece, a decepção, meu irmão? Maçonaria é feita de homens, né? Exatamente, e homens são falhos. Perfeitamente. Porque dá a impressão, o que a gente precisa até tirar isso como lição, que se a gente olha, fala, nossa, são seres de divindades, né? São seres perfeitos e ninguém é perfeito. Não, a gente né? tenta filtrar algumas coisas. Ao máximo possível. Mas em qualquer lugar, não tem jeito. E aí existe algum tipo de, não digo repressão, mas algum tipo de intervenção do líder máximo da maçonaria na Inglaterra? Não tem como. Intervenção não é um líder máximo, não funciona assim. Porque se ele é maçom, ele corresponde a alguma potência de algum lugar do mundo. A loja dele pertence a alguma potência. Acho que é melhor a gente explicar o que é potência. Vamos explicar para ele uma potência. Se a gente fazer uma analogia, seria com futebol, vamos supor que cada loja fosse um time de futebol. Okay. A potência seria a CBF. Ok. Só que imagina que eu posso ter outras ligas. Sim. Então independente. Isso, é tudo futebol. As regras são as mesmas. O que muda é a regra do campeonato. Por exemplo, pontos corridos, mata-mata, só que as regras do futebol é a mesma. Se uma potência, sei lá, por acaso, mudar uma regra do futebol, aí ela se torna espúria. Entendeu? Ok. Porque as regras têm que ser as... Então você tem várias potências, então como se fossem várias ligas que são reconhecidas, né, que são regulares, seguem... Então, e existe várias no Brasil, existe várias no mundo. E nesse contexto que você falou de um irmão que faz uma coisa errada, por exemplo, ou tem uma atitude errada, ou está desencaminhado dessa forma, que ele enveredou pro lado negro da força, vamos dizer assim, tá? E existem procedimentos disciplinares. Exatamente. Que podem chegar à expulsão. A expulsão da ordem. Era nisso que é importantíssimo o que você está falando, porque se a gente for olhar tanta disciplina, tanta ordem, tanta regra e tal, não é possível que quem sai, até pelo fato de ser humano, né? Quem sai disso, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você tem uma estrutura, você tem algo que você segue, uma ideologia, não sei se pode chamar de ideologia, mas um pensamento, né? Como você falou, uma filosofia que tem regra definida para todos iguais.
O cara faz totalmente diferente. E eu tô falando do algo notório. Eu não tô falando um irmão que por acaso, bateu num cara lá por conta de ficou bêbado. Não é isso que eu tô falando. E sim, por exemplo, um grande líder de uma nação. Não, só porque um irmão bater no outro, já perfeito, é perfeito. Uma coisa Ok, não, pra nós isso é um absurdo. Legal, ótimo, né? Porque eu tava num cenário gigante de notoriedade política, principalmente, que são homens que tomam decisões. São pessoas que vão tomar decisões, e uma decisão delas seja um prefeito, um governador, um presidente, um cara presidente de uma instituição como ONU, sei lá, qualquer coisa do tipo. E o cara faz algo assim, como que ele fica perante essa comunidade, perante a isso? Ele fica com a pior imagem possível, com a pior pessoa do mundo. Se não me engano, um senhor que foi o de Arruda? O Arruda. O governador de Brasília, do dinheiro. Sim. Então. Ele é maçom. Era, né? Era, né? E é expulso sumariamente. Foi sumário. Não tem nem um conselho, é um caso conhecido que aconteceu. Foi sumário isso que aconteceu. Foi o que correu que realmente... Né? E não há possibilidade de defesa, independentemente do cara. Não, existe tribunal maçônico, existe tudo. Tem tribunal. A Igreja Católica tem o tribunal canônico, nós temos o tribunal maçônico. Onde tem direito à ampla defesa, a tudo. E se caso queira fazer a defesa, né? Tem coisa tão indefensável que não. Não, claro, é isso. É melhor pedir o chapéu e ir embora. Exatamente. Mas tem sim, né? E é o que ficou sabendo daquele senhor, houve um problema lá com ele e tal, e mesmo tendo se mostrado arrependido depois e tal, mas... Uma coisa que eu ouvi também uma vez... Fica com certeza, que eu ouvi uma vez falando que em vez de pegarem os bons maçons e levarem para a política, estão pegando os mal políticos e trazendo para a maçonaria. Puxa. Aí queima o filme da maçonaria também. Não que não tenha pessoas, mas tem... Mas porque a gente tenta fazer um filtro, né? Para iniciar, tem toda uma investigação, tem tudo... Conversar com a família, conversar com a pessoa. O processo leva, de quando você é convidado até você entrar, leva mais ou menos 1 ano. Tá. É maçante, né? O processo até maçante para quem vai entrar. Só que mesmo assim, às vezes, não acaba passando. Sim, não dá. O cara vive uma... Isso. Eu falo assim, independentemente de pessoas que acreditam ou não, existem aquelas pessoas que têm um certo dom de cura, de benzedeira. Quem nunca foi de uma benzedeira, ou que conhece, avó, não sei quem é bem. Verdade. Aí você pega pessoas que de repente têm um dom sensível, né? Uma pessoa como o João de Deus, né? O que aquele cara fez, né? E aí, de repente, todas as pessoas que têm esse dom ficam, mas todo mundo vai achar que eu sou assim. Sim. Né? Então, lógico que a maçonaria, aí você pode pegar padres pedófilos, todos os padres são? Não. Pastores que enganam os fiéis para dinheiro e tal, todos são? Obviamente que não. Então a gente tem, a gente roda que roda, a gente chega na mesma conclusão, né? O tal do ser humano. Sim. Onde está envolvido o ser humano, né? Você vai ter a possibilidade de ter um problema. Seja ele... E como somos muitos... Falando em muitos, tem uma estatística, mais ou menos, de quantos maçons... Pode ser Brasil ou mundo? No mundo, se eu não me engano, são cerca de 6 milhões. E no Brasil, 200 e poucos mil. A última vez... segunda potência, a maior isso, a última vez que eu vi era 200 e poucos mil. A maior é os Estados Unidos. Estados Unidos é a maior, nós somos a segunda maior. Que engraçado, o Brasil é o maior país católico. Né? Brigava ali com o México, se eu não me engano, né? Durante um tempo, mas era a maior nação espírita, e agora é a segunda maior maçônica. Cara, que país é esse, né? Não é? É uma coisa inexplicável. Nossa, né? Fora as de matrizes africanas, que com certeza aqui tem, a maior comunidade judia também. Aí eu não sei. Eu já não sei também. Eu sei que eu sei que um monte de país, a maior imigração, maior número de pessoas fora do próprio país, maior número de japoneses fora do Japão. Isso.
Brasil. Eu sei que italiano, Brasil. China maior é a segunda ou a terceira. Eu sei que a É, comunidade libanesa no Brasil é 3 vezes a população do Líbano. Do Líbano, exato. É isso, eu tava tentando lembrar Verdade. do libanês. Nossa, Puxa vida, né? É enorme. Olha, aqui, ou seja, né, o Brasil não é para amador, né? É, a gente sempre fala, aqui não é para Mas amador, por isso né? que nós temos nós somos esse caldeirão, porque um vai aprendendo com o outro, vai evoluindo, uma cultura vai evoluindo com a outra, Ah. vem os libaneses, trazem para cá toda a cultura deles. Italiano, Os italianos, japonês. agora, japonês, agora coreanos, e vai trazendo, todo mundo vai virando um caldeirão. Nossa, Que cara. eu acho que os outros países não têm, né? Não tem, é uma não coisa tem, impressionante, né? Não tem, impressionante. Quando você vê isso, vê dentro da maçonaria. Sim. Eu Você vê tava dentro da maçonaria, imaginando. você sempre viu isso daí. Né? Então, para o maçom não é tão estranho isso, né? Para nós acho que é normal. uma evolução natural, né? da sociedade É. indo e se misturando. Perfeitamente. É uma coisa- Pessoal, cara, que papo é esse? Que papo é esse? Eu tô, assim, encantado com as coisas que eu tô ouvindo aqui. Espero que o nosso público também fiquem. Muito, muito bacana essa desmistificação, essa clareza da informação. Obviamente que coisas que são faladas não são publicáveis e respeita-se, porém, vocês trouxeram muita luz para o assunto. Eu estou muito satisfeito e agora eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. Pode ser, caso queiram, para alguém, para o seu público, para os seus irmãos, de forma geral, porque o vídeo ele vai ser divulgado, então muitas pessoas maçons ou não maçons irão assistir. Então fique à vontade, Saul. Olha, é para que as pessoas sempre procurem a luz do entendimento, a luz da verdade. Nunca se apegue ao diz que me diz, ao preconceito. É tentar entender a filosofia do outro. Saber que ela é tão boa quanto a sua. É tal da igualdade, Da né? igualdade. Tá A certo. filosofia do outro é tão boa quanto a sua. Se nós trocarmos ideias, eu vou me imbuir da sua, você vai se imbuir da minha, nós vamos melhorar os dois. Se eu ficar falando aqui que a sua não é legal, que isso, que aquilo, nem sei do que eu estou falando, Perfeitamente. perde os dois. Perde os dois. Então, a mensagem que eu deixo é essa, é abrir a mente para novas filosofias, para novos aprendizados, para poder um aprender com o outro. É Perfeitamente. assim que a humanidade evolui. É assim que a humanidade evolui. Perfeitamente. Isso, Vinícius. E o que eu digo é para as pessoas serem mais tolerantes. Porque você não está na pele do outro. Às vezes a pessoa está agindo de um comportamento estranho, mas você não sabe por quê, você não sabe o que ela está passando. Então, se você for tolerante, a sua vida vai ser melhor e a da pessoa também, né? Então, só seja tolerante que já vai melhorar muito a sua vida. Perfeitamente. Pessoal, mais uma vez, em nome do podcast A Vida é Freud, tá? Agradecer a nossa produção e agradecer a todos que vão assistir, né, pela adesão, né, ao nosso programa aqui. Um beijo a Miriam, tá descansando, né? Agradecer a ela também. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E se, dependendo de como for esse assunto, ainda tem muita coisa a ser explorada. A gente pode estar fazendo uma nova rodada aí assim que possível, tá bom? Vocês vão ter sempre as portas abertas aqui no nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever aqui, né, no canal A Vida é Freud, tá? Um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana e Deus na frente de tudo, né? Como fala, né? O grande arquiteto, né? Grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.